Boa noite a todos aí, pessoal que chegou agora. Vamos começar a nossa terceira aula. E antes de tudo, vamos fazer a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Bom, vamos fazer a nossa pequena revisão como habitual. Na última aula, a gente tratou de algumas duplas de termos, né, por assim dizer. E aqui eu vou rememorar eles, né, não vou aprofundar na conceituação, quem quiser ver a última aula de novo, para se aprofundar. Então, primeiro a gente tratou dos conceitos de sagrado e profano. Sagrado, aquilo que remete à divindade, profano, aquilo que se remete ao mundo. Depois a gente tratou do universal e o particular. Universal sendo aquilo que é predicado dos indivíduos, dos entes individuais, e o particular, que é o ser individual, que são os entes. Também tratamos da abstração, que é o ato do intelecto humano que separa os aspectos, né, universais das coisas sensíveis e se afastam desse objeto, alcançando gêneros, e subentendido ficou a concretude, né, que é o termo contrário, que são as coisas particulares, essa aproximação do objeto. A outra dupla foi o conceito de crença, que é uma convicção, né? A gente colocou como se fosse uma convicção, alguma proposição ou fato, e depois a gente, partindo disso, explicou o que seria a religião, que é um conjunto sistematizado de crenças, orientado e tal. E falando sobre as crenças, a gente falou que existem dois tipos de crença. As crenças, dois tipos de crença primitivas, né? As crenças que se originam de fenômenos naturais e depois a abstração de conceitos ideais. São esses dois tipos de crenças. E as religiões, a gente também conceituou dois tipos de religiões, as grandes religiões, que são mais universais, e as pequenas religiões, que são mais setoriais de um povo, de uma tribo. Por fim, a gente tratou sobre linguagem, né, um pouco de filosofia da linguagem, de forma bem superficial, a gente não se aprofundou nos problemas, inclusive lá na descrição do vídeo do YouTube eu coloquei como leitura adicional alguns livros relacionados à linguagem, né, como diálogos platônicos e tal, voltado para aprofundar esse tema. Mas a gente tratou que os signos são indicadores de uma coisa, de um ente real, concreta, e os símbolos também são signos, mas destinados à universalidade, a tratar de temas universais, por terem a característica de serem abertos à divindade. Portanto, os símbolos são os meios de linguagem ideal para tratar esse movimento em busca da religião, esse movimento em busca da divindade. E a gente também, importante lembrar que a realidade dos símbolos, elas também contemplam significados contrários, né? Os símbolos não são contraditórios justamente por esse atributo do símbolo de ser aberto, não ser fechado, não ser unívoco. Com todas essas duplicidades de termos, a gente harmonizou tudo e a gente formulou que as religiões buscam o sagrado, abstraindo essas particulares do mundo da vida, e por meio de símbolos sistematizam essas crenças em busca da universalidade do divino. Isso foi a nossa tese final da aula passada. E a gente concluiu também que, por conta da limitação da linguagem, a religião total ela só pode ser revelada pelo próprio Deus. As religiões alcançam verdades parciais, mas a verdade total só poderia ser revelada pelo próprio Deus. E aí a gente deu o passo teológico específico do cristianismo, que a gente vai começar na aula de hoje. Algumas respostas a perguntas interessantes que eu tive, né, que a gente falou que ia colocar aqui. A primeira foi a seguinte: um amigo perguntou, tá, Matheus, e as religiões que também têm um deus como fundante, né? Os egípcios, por exemplo, os faraós eram deuses, né? Como é que faz, né? Porque você falou que só o catolicismo era que Deus fundava a religião. Quando você tem uma religião, como que você vai provar que ela é verdadeira, né? Numa disputação entre religiões? Por conta de milagres e testemunhos, né? Então, para você dizer que uma religião é verdadeira, ou que pelo menos entre numa discussão ali sobre a verdade daquela religião, é preciso que ela faça inúmeros milagres, como ressuscitar mortos, curar doenças, transubstanciar objetos, como Jesus fez na sua vida. Então, isso dá legitimidade ao passo do cristianismo, né, que são os milagres. Inclusive, tem o Beato Carlos Acutis, que ele tinha muita ênfase no seu apostolado pessoal em divulgar esses milagres, porque esses milagres é o grande segredo da legitimidade, da veracidade da igreja.
Porque esses milagres que não são explicados pela ciência são o que comprovam ainda hoje o acontecimento da veracidade do cristianismo, né? Então, existe um processo rigoroso, sistemático de averiguação desses milagres, né, que vocês podem aprofundar aí pesquisando. Posso até colocar um link sobre isso, que na igreja é extremamente profundo, composto por cientistas que são ateus, agnósticos. Então, assim, a igreja preza muito por essa cientificidade, por assim dizer. Outra pergunta legal foi que uma outra pessoa perguntou: Mateus, pô, você falou aí de crença, né? Esse conceito de crença já é difícil para mim, porque demanda fé, e não é um conhecimento científico, né? Pô, como é que eu vou acreditar nisso, né? Já parece que não é algo racional, parece que é um negócio de fé mesmo. Eu estava lendo um artigo do David Pancera, né, que é um cara que produz conteúdo no Instagram, doutor em matemática, muito bom, sobre Newton da Costa, que foi um grande filósofo brasileiro, faleceu em 2024, que ele falava, as áreas prediletas dele era a filosofia da lógica e da ciência. E a teoria principal dele, que ele enviou para a França, que fez um sucesso, fez ele estourar, foi a teoria da quase-verdade, né? E nessa teoria, ele usa, para falar de ciência, uma definição de Platão, no Diálogo do Teteto, que fala que a ciência é um conhecimento. Não, na verdade o conhecimento, não a ciência, perdão. O conhecimento é a crença verdadeira justificada. Ou seja, até mesmo no caminho de razão, caminho científico, né, em sentido amplo, não no sentido estrito moderno, existe um sentido de crença. Então, todo conhecimento ele parte de uma crença, só o que muda é a justificação dele. Então, no método científico é a justificação empírica racional. No método matemático é a explicação matemática, que não é empírica racional. O teológico, o método teológico. Assim por vai, e assim acontece, e aqui, no nosso caso, é uma revelação. Então, essa é a justificação da nossa crença no âmbito das religiões. A gente pode começar a aula de hoje, depois dessa introdução aí que a gente se alonga um pouquinho, mas vamos cair dentro. Então, a gente parte da nossa investigação, que para a gente chegar à religião total, como eu falei, ela só pode ser alcançada, revelada pelo próprio Deus. E a gente dá o passo teológico do cristianismo, porque Jesus diz ser Deus, né, em João 8:58, que eu acho que é o versículo mais forte em relação a isso, que Jesus fala: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Esse eu sou é exatamente a forma que Deus se manifesta aos judeus no Antigo Testamento. Então é muito forte quando Jesus fala isso, né? E Jesus legitimou essa afirmação dele como Deus com os milagres, e por isso que a gente dá o passo de fé aqui do cristianismo. Então a gente vai começar a aula de hoje o tema do Gênesis 1. Né? Aqui eu coloquei já para todo mundo ler, quem não leu, lê depois, né, o Gênesis 1. Depois vou colocar na descrição também, para aqueles que estão vendo pelo vídeo do YouTube, para que a gente não perca tempo aqui na leitura do Gênesis 1. Em suma, o que é o Gênesis? O Gênesis, basicamente, é a história da criação. É a cosmogonia. Aquela pergunta que eu falei para vocês que deve ser respondida por qualquer religião que pretensa ter algum tipo de originalidade, algum tipo de veracidade, né? Algum tipo de adesão. Você precisa explicar o porquê do mundo, né? E se a gente recorrer ao catecismo, no ponto 285, e aqui eu explico que o catecismo é uma exposição sistematizada da doutrina da igreja, para aqueles que não conhecem, então é um livro que tem bem sintetizado toda a tradição da igreja, por assim dizer. Nesse ponto 285 ele fala que a criação é uma primeira resposta às questões fundamentais do homem acerca da sua própria origem e do seu fim. O espírito humano se faz e, em parte, também responde, como mostra a reflexão filosófica, os relatos das origens da cultura religiosa de tantos povos. Então, a criação é uma resposta a essa questão fundamental da origem e do fim do homem. Essa é a base que daqui a gente já poderia explicar. Isso é o Gênesis 1. Quando você lê o Gênesis 1, é isso. É a explicação da origem do mundo. Agora, vamos dar um passo além, né? Vamos para águas mais profundas, né? E para isso a gente vai utilizar um livro aqui, do Ratzinger, né? Conhecido como Papa Bento XVI. O Enzo perguntou, o artigo é 285. O Ratzinger, conhecido como Papa Bento XVI, ele tem um livro que se chama In the Beginning, que ele fala sobre o Gênesis, né? E indo para águas mais profundas em relação ao Gênesis, ele cita, logo no início desse livro, a interpretação da criação de dois teólogos, né, que é o Feiner e o Fischer, com alguns conceitos que são muito comuns modernamente, né, em relação ao Gênesis. O primeiro é que eles falam que o conceito de mutação e seleção, né, bem científico, são melhores e mais honestos do que o conceito de criação. Depois eles falam que o conceito de criação não é real, é irreal. E, por fim, eles concluem que a formulação
do Gênesis é mitológica e não deve ser considerado uma mensagem científica, verossímil, né? A gente vê teólogos falando sobre isso, vem algo no nosso coração que tem alguma coisa estranha aí, né? Por mais que exista algum tipo de legitimidade no que eles estão falando, parece que tem alguma coisa estranha, alguma coisa está faltando nessa conclusão. Então, o Ratzinger, ele fala para a gente que tem um problema semântico aí em relação ao que seria criação. Né? E esse problema semântico, no fundo, é uma redução do termo criação e uma ressignificação desse termo. Por que uma redução? Porque o Gênesis, como eu falei, é um livro cosmogônico. Ele expressa a origem do cosmos, né? Ele não pode comportar uma linguagem técnica, objetiva, unívoca, quando a gente falou aqui, né? Essa questão dos símbolos. Ele almeja falar sobre a origem do mundo no sentido mais profundo, metafísico, como a gente falou, é próprio da linguagem simbólica, não da linguagem técnica científica. E é uma ressignificação desse termo da criação, porque você já está atribuindo a ele um sentido imanente, redutor, né? Do ponto de vista da ciência moderna, como se fosse a criação fosse mais uma teoria científica. A gente tem a gente tem teoria da evolução, a gente tem a criação, você coloca ela como se fosse uma teoria científica, enquanto que não é só isso. Ela é algo além disso, o Gênesis é algo além disso. Né? Então a gente pode dizer que o termo criação ele contribui muito mais para uma explicação metafísica mais abstrata do que uma explicação meramente físico-biológica. Né? E lembrando aqui que o mais abstrato não pode submeter à regra do menos abstrato. Né? Ou seja, por exemplo, posso falar, eu tenho aqui o apartamento da minha família é meu porque o quarto é meu, né? Se o menos é o mais. Não, essa regra não pode acontecer. O inverso, a casa engloba o quarto. É mais ou menos isso em relação à metafísica. E aqui a gente tem que abrir uma nota de rodapé, porque hoje essa diferenciação é muito importante. A gente pode, como a gente viu anteriormente nesse conceito de abstrato particular, a gente pode ter uma relação de abstração entre áreas do conhecimento. Por exemplo, você tem a física. A física quântica é uma área da física mais específica. E a física de partículas é uma área mais específica da física quântica, ou seja, uma vai englobando a outra. Mas não só dentro de uma área de conhecimento, como entre áreas de conhecimento. A matemática é uma ciência mais abstrata do que a engenharia. Isso aqui é fácil da gente perceber. Então, a gente pode considerar essa abstração em relação às ciências como uma máquina fotográfica que dá um zoom, né? Então, uma ciência mais abstrata tem um zoom mais afastado. Uma ciência mais particular tem um zoom mais aproximado. A biologia é bem aproximada, né? A genética é bem aproximada. Enquanto que as posições, a matemática lida com abstrações é muito mais distante. E aí a gente chega ao conceito de metafísica. A metafísica não é igual hoje, você fala de metafísica, as pessoas falam, metafísica, espiritualidade, religião. Não tem nada a ver com isso. Não, Heidegger fala isso. Não, pelo amor de Deus. A metafísica, como Aristóteles define no livro 4, da metafísica, é uma ciência que especula o ser enquanto ser. E o que é isso? Basicamente, é o conhecimento mais abstrato possível. Você tem todas as ciências, umas são mais abstratas que a outra, e qual que é a ciência mais abstrata? É a metafísica. Ela estuda os primeiros princípios da realidade, sem o qual esses princípios as outras ciências não podem se sustentar. Né? Por exemplo, o método científico presume que há algum tipo de ordem dentro do universo, senão ele não é válido. Né? O empirismo não é validado. E o que é teologia e religião? Em contrário, né? A teologia pode ser até uma teologia natural, não tem a ver com uma religião específica, ela estuda Deus de forma sistemática. Então a gente abriu essa nota de rodapé, a gente fechou sobre o entendimento que seria metafísica e por que isso seria científico. Agora a gente volta para aquela questão do termo da criação, dessa ressignificação do termo da criação. Né? Então vocês percebam que no mundo de hoje, com os avanços das certezas, da ciência, né, todas as inovações tecnológicas, é muito compreensível que essa posição de dúvida perante o Gênesis se sustente. Porque quais vão ser as perguntas? Né? Tudo é muito bonito ali no Gênesis, Matheus. Tá muito legal, bem poético, né? Mitológico, mas são verdades? Se isso ocorreu de fato, é só historinha ali da carocha igual a Chapeuzinho Vermelho, né? Existe algum tipo de verdade? Aquilo ocorreu, Deus criou o mundo assim, foi desse jeito? A gente pode dar algumas respostas para isso. As duas primeiras respostas para essa provocação é que a gente fala assim, a primeira, a Bíblia não é um livro de ciências naturais. Então, tudo que está ali no Gênesis é uma linguagem alegórica. É uma boa resposta. Uma segunda resposta é que eu posso falar que existe uma diferença entre forma e conteúdo na narrativa do Gênesis. A forma ela é escolhida de acordo com o que era compreensível naquela época, para aquele tipo de povo, para aquelas pessoas. E o conteúdo, no fundo, é o que está por trás dessa forma. Então, o que está por trás do Gênesis? Deus criou o mundo, Logos criou o mundo.
Essas duas respostas são boas, são aceitáveis, são corretas. Mas parece que falta algo a mais, né? Parece que a pergunta não foi respondida em completude. E aí a gente entra numa terceira via. O que é essa terceira via? No fundo, nessas duas primeiras respostas, a gente pode ter algumas indagações, tipo assim, por que isso não foi falado então antes pela igreja, né? Foi preciso ter as evoluções científicas para agora a gente falar que é alegórico? Antigamente todo mundo achava que era verdade. Não parece que os teólogos eles estão se adaptando ao discurso, às inovações da ciência para tornar a religião válida, como se os teólogos tivessem, não, a gente tem que justificar aqui o Gênesis, porque senão ninguém mais vai acreditar em Deus, né? Parece que tem algo sendo escondido assim por essas respostas. E não é isso, com certeza não é isso. Então, essa terceira via ela tem que responder essas perguntas, esses questionamentos, essas provocações. E essa via é o seguinte, e o Ratzinger explica ela com perfeição. Existe uma unidade das escrituras, do Antigo ao Novo Testamento. Talvez para algumas pessoas isso não seja uma novidade. Existe uma unidade nas escrituras. E essa unidade das escrituras é necessária para interpretar o Gênesis. Porque se eu vou interpretar o livro de Macabeus, no Antigo Testamento, o livro sei lá, da sabedoria, eu preciso da figura de Cristo, por que por Gênesis eu não vou precisar? Você já reparou que com o Gênesis a gente nem liga muito ali pro Evangelho, né, pro Novo Testamento? A gente leu o Gênesis aqui, beleza. Não, é necessária essa unidade. Essa unidade vai esclarecer o que é o Gênesis. Por quê? A Bíblia ela não é somente a história do mundo, do povo judeu ali, estática, né, como Deus criou o mundo, não. A Bíblia é a história dos homens que buscam a Deus, a história dinâmica desse povo escolhido por Deus até a chegada de Cristo, depois o Evangelho e a manifestação de Deus para o mundo. É dinâmico. Então, o Gênesis tem que ser entendido de forma dinâmica, não de forma estática. Então, o tema da criação no Gênesis, ele acompanha a história de Israel, né? Que a gente pode ver que é rude e obscura em muitos momentos. Existem muitas coisas ali no Antigo Testamento que é muito obscuro da gente entender. Rumo à interpretação de Cristo, que é uma clareza e uma pureza original. Diferentemente daquela rudeza daquele povo escolhido. Então a gente tem que contextualizar a narrativa do Gênesis em relação a essa caminhada, a esse esclarecimento. E perceber que todos esses acontecimentos, essa evolução desse povo em busca de Deus, altera e influencia na exposição simbólica do Gênesis. Então, o Ratzinger ele vai falar o seguinte, pensa bem, o Antigo Testamento, o Pentateuco, ele demorou para ser escrito. Ele não foi. A gente acha que chegou lá Moisés e tinha um cara lá, né, anotando com o bloco de notas que Moisés falava, anotava aqui. Não. Antes de tudo, era um conhecimento oral. Para aquilo ser escrito, demorou. Ou seja, todos os problemas, todas as questões, a narrativa do Antigo Testamento, ela se relaciona muito com os acontecimentos da época. E o Gênesis, ele é mais questionado na época do exílio babilônico. O povo judeu, no exílio da Babilônia, se deparava com um povo que a cosmogonia daquele povo era a criação do mundo do deus Marduk, né? O deus Marduk, que era um deus de luz, que partia um dragão primordial em dois, e essas separações desse dragão eram o céu e a terra, né? E os humanos eram compostos do sangue desse dragão. Essa era a cosmogonia babilônica. E o rei da Babilônia, ele era o representante desse deus Marduk e podia controlar e restaurar a ordem do povo. Ou seja, ele era o espertão, né, que poderia dominar. Tinha ali a legitimidade do poder. Então, existe um esforço descritivo, existe um diálogo do Gênesis 1 muito forte com essa cultura. Porque era a circunstância. Porque, você está sendo perseguido, está sendo exilado, está tomando cacetada. O que você precisa? Cara, o povo precisa dizer, cadê esse Deus? Cadê o nosso Deus? Né? Você volta às origens, ao fundamento, você volta a questionar o fundamento. E isso a gente pode confirmar com ainda mais certeza quando a gente percebe que o Gênesis 1 não é a única cosmogonia presente na Bíblia. Logo depois, em Gênesis 2, você tem uma descrição sintética da criação de forma... Claro que existe o conteúdo é o mesmo, né? O que está subjacente é o mesmo, mas a narrativa é diferente. O Ratzinger também afirma que nos Salmos, se a gente ler os Salmos, vai ter lá uma descrição da criação do mundo que contrasta mais com o problema das civilizações helênicas, do tempo que foi escrito. E no Evangelho, em João 1, a gente vê criação. João descreve a criação de forma muito mística e simbólica.
Então, a Bíblia ela se readapta simbolicamente através desses símbolos, ela é dinâmica, ela não é estática. Você não vai pegar o Gênesis lá, vou ler o Gênesis. E isso tudo contribui junto com a linguagem simbólica, como a gente falou, que é uma linguagem aberta, a divindade, etc, etc, que isso tudo é verdade, mas se complementa ainda mais com essa via que a gente tomou aqui agora. Então, depois a gente superar esses obstáculos, né, da gente estabelecer esse parâmetro aqui de Gênesis, a gente pode chegar a algumas deduções do texto em si. Né? Aqui a gente não vai, explorar todos os níveis simbólicos do Gênesis, senão eu ia ficar aqui umas 5, 6 horas aqui com vocês de aula. É por isso que até recomendo para vocês 2 livros que são fundamentais e muito bons para quem tiver curiosidade. Primeiro, Comentários de Santo Agostinho ao Gênesis. Extraordinário, tem 400 páginas, tem aquela edição da Patrística Verdinha, muito bom. Tem o estudo bíblico do Scott Hahn, tem um só sobre o Gênesis, e esse livro do Papa Bento, né, para começar, que é o In the Beginning, que a gente usou aqui como base. Agora, vamos fazer vamos dar aqui algumas considerações importantes sobre a leitura do Gênesis. A primeira dedução que a gente pode fazer é que Deus criou o mundo, o cosmos, ex nihilo, né? Do nada. Bom, Mateus, como é que você vai afirmar isso, né? Na primeira frase. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, essa é a primeira coisa. Então, antes não havia nada. E aqui Santo Agostinho fala que o céu e a terra, Deus criou o céu e a terra, né? Beleza, criou aqui o céu, a terra, no sentido que a gente vê aqui, o material, não. Santo Agostinho está falando que o céu aqui representa a realidade espiritual e a terra a realidade material. Por que ele cria o céu primeiro? A realidade espiritual veio primeiro. Depois, a gente até desenvolve isso na angelologia, que o tempo dos anjos sendo diferente é anterior à criação. Afinal, quando em Gênesis já existem os anjos, já existe a queda de Lúcifer, a serpente já tenta Adão e Eva. Então, o céu ele é a primeira realidade criada e a terra, a parte material. Então, antes Deus não. O que havia antes da criação? Não havia nada além de Deus. Deus cria por pura generosidade. E aí a gente chega à segunda conclusão, que Deus é bom. Se Deus é o bem em si mesmo, essa criação é boa. Não à toa, toda vez que Deus cria, em um dia ele fala que viu que tudo era bom. Terceira conclusão que a gente pode tirar, terceira dedução, existe uma ordem e uma hierarquia das coisas criadas. Os dias denotam essa hierarquia. Depois, em relação aos homens, fala, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a submeter a terra. Dá instrução ao homem de que ele vai ser co-criador com Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente chega à nossa quarta conclusão. O homem é co-criador, submete a terra, não no sentido submeter a terra, então aqui vou poluir a terra. Não, existe toda... Não vou fazer o que eu quero aqui, que se dane. Não, existe toda uma responsabilidade da criação. E Deus reafirma isso quando ele une os dois elementos que fundam o homem. O elemento terreno, o homem é terra, ele é fundado da terra, o elemento divino, que é a imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 1, e na descrição de Gênesis 2 é o sopro que Deus dá. Então, o homem é terreno e o homem é celeste. É essa dualidade. Então, ele é terreno, então o homem tem que ser humilde, ele não é Deus. Por isso que a tentação do pecado original é lesiva ao homem, porque ele não é Deus, ele é terra, mas ele tem um aspecto de divindade. Agora, outra dedução que a gente pode tirar, que é simbolicamente bastante interessante, é a questão dos números, né? No Gênesis, né? Que não é numerologia barata, não, de previsão de coisa, não. Os números, eles representam, além de uma realidade matemática, eles apresentam simbolicamente um sentido. Então, a criação são 7 dias. O número 7 representa a perfeição. Por isso que o símbolo 666 é um símbolo satânico. Porque o 6 ele é antes do 7, nesse sentido. Então, ele é imperfeito, é a imperfeição 3 vezes repetida. Só que é um símbolo, o 6 é um símbolo. Existe significado para o 6 que não é satânico. O símbolo ele comporta significados antagônicos. Nunca se esqueçam disso. Também no Gênesis tem o número 10. Repete-se no Gênesis 1. Deus disse 10 vezes. O que representa? Santo Agostinho fala que essa repetição, Deus disse 10 vezes, é uma antecipação dos 10 mandamentos. O número 1, quando fala no princípio, mostra a unidade de Deus. No princípio, Deus criou, ou seja, no princípio, o que é o princípio? Existe uma unidade no princípio. Deus, a unidade é representada. E também a manifestação da pluralidade de Deus. Quando Deus cria o homem, ele fala, façamos a imagem e semelhança. Opa! Então Deus ele tem uma realidade pessoal múltipla. Façamos, ou quando fala, o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Espírito Santo já no Gênesis 1. E logo no início também, Deus disse, Deus sempre fala assim, né? Deus disse, faça babá. E depois, Deus viu que era bom. Ou seja, Deus disse representa o quê? O Logos. Então, as 3 pessoas da Trindade já são manifestadas no Gênesis 1. Isso tudo que a gente está falando aqui, olha o nível simbólico, a riqueza simbólica que a gente pode ter a partir da leitura do Gênesis. Né? Então, a gente finaliza a aula aqui de hoje. Aqui a gente compreendeu, né, o fundamento do Gênesis, o que é o Gênesis, a gente combateu essas visões científicas do Gênesis, a gente enriqueceu essa visão simbólica, não como uma desculpa, é simbólico e pronto, não, a gente colocou aqui que existe uma unidade, existe um dinamismo na leitura do Gênesis que percorreu a história do mundo, né, portanto, esse símbolo vai se adaptando, vai se adaptando ao povo e à realidade presente. Né? E na próxima aula, a gente vai continuar, a gente vai dar um salto aqui, a gente vai sair do Gênesis, essa parte do Gênesis que a gente estava em continuação, porque teoricamente agora seria a criação do homem e o pecado original, né? Logo em consequência. Mas a gente vai dar uma pulada, a gente vai continuar esse tema da história da salvação na próxima aula, falando sobre os patriarcas, os profetas e o povo de Deus, que é a aula 4, e na aula 5 e 6 a gente volta para o tema do pecado, falando da liberdade humana, pecado original, e a gente volta aqui para o Gênesis, a tentação, a gente vai explicar tudo isso. Aqui eu finalizo a aula de hoje, vou abrir para perguntas para vocês. E foi um grande prazer, como sempre.